Estudo Bíblico, Êxodo 17. Sede e conflito no deserto. Versos 1 a 7. Água da rocha de Refidim. No planalto do deserto de Sim, há uma série de vales que levam diretamente ao Monte Sinai. Um destes, o Vade Refaíde, há quem diga ser o Vale de Refidim. Esse foi o último ponto de parada de Israel antes do Sinai. Verso 2. Esse vocábulo, contender, traduz a palavra hebraica rib, que aparece no nome Meribá, verso 7. Rib é com frequência usada em contextos legais com o sentido de processar juridicamente. Por exemplo, defende a tua causa. Miqueias 6:1. A proposta de apedrejar Moisés, verso 4, é a execução de uma sentença judicial por traição. O veredito é uma ameaça real se Moisés não providenciasse água. Não é Moisés que está sendo processado, mas o Senhor Deus. Tentar ou testar, verso 7. Neste contexto, assume um significado judicial. Deus está sendo acusado de abandonar Israel para que morresse de sede no deserto. Verso 4. E clamou Moisés ao Senhor. O líder voltou-se a Deus em oração, enquanto o povo, em vez de seguir o exemplo dele, voltou-se contra seu líder. A petição de Moisés não foi um incidente isolado. Sua vida caracterizou-se pela oração. Capítulo 15, verso 23, 32, versos 30 a 32, Números 11, 2 e 11, 12, verso 13 e 14, versos 13 e 19. E por voltar-se a Deus em busca de soluções para os problemas e as crises. Verso 5, passa adiante do povo. Por essas palavras de instrução ditas a Moisés, o Senhor reafirmou a posição de liderança de Moisés e a presença dele mesmo, sempre pronto para agir. O povo de Israel queria um processo judicial. Deus, o justo juiz, lhe daria um. Moisés deveria passar adiante do povo, tomando na mão seu bordão, acompanhado por alguns anciãos de Israel. O bordão de Deus é identificado pela sentença de juízo pronunciada contra o Egito, com que feriste o rio, tornando-o em sangue. Isaías 30, 31, 32. Os anciãos foram convocados como testemunhas representativas. Verso 6. Horebe, usado nas Escrituras como termo intercambiável com Sinai. Pode ter uma referência mais ampla à cadeia de montanhas da qual o Sinai é um dos picos. Em Refidim, então, Israel se aproximava do final de sua viagem imediata. Estarei ali diante de ti. Uma notável declaração. O homem é que fica na presença de Deus, e não Deus na presença do homem. Deuteronômio 19, 17, 25, de 1 a 3 e 17, de 8 a 13. Nesse processo jurídico, Deus toma o lugar do acusado no banco dos réus. Deus se pôs sobre a rocha e se identificou com ela. Deus é chamado de a rocha no Cântico de Moisés. Deuteronômio 32, 4, 15, 18 e 31. E nos salmos que falam desse acontecimento. Salmo 78, 35 e 95, verso 1. O apóstolo Paulo nos diz que a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Sejam quais forem os meios que Deus usou, o fato importante é que ficou manifesto aos israelitas que o seu auxílio vinha do Senhor. Outras referências sobre águas falam das que fluem do trono de Deus. Zacarias 13, 1, 14, 8, Ezequiel 47, de 1 a 12.
Jesus ofereceu essa água por ocasião de uma festa dos judeus. João 7,37. João notou que saiu água do lado ferido de Jesus na cruz. João 19,34. Verso 7. Massá quer dizer tentação. Meribá quer dizer contenda. Uma situação decepcionante por tudo o que eles haviam experimentado do cuidado e da orientação milagrosos de Deus. Salmo 95, 7, 8. Hebreus 3, 7, 8. Nota-se nesses versículos que o espírito de queixa perto está do espírito de assassínio. Verso 4. Que a mesma vara que condenou as águas dos desobedientes, tornando-as em sangue, também produz águas cristalinas de refrigério para os que estão seguindo, embora imperfeitamente. Verso 2. Nos caminhos do Senhor, verso 6, que Horebe, sendo o próprio monte Sinai, já se revelava como fonte de alívio antes de ser o lugar da lei. Verso 6 e 19, de 3 a 6. Assim, Jesus Cristo não impõe seus mandamentos sem se ter revelado como fonte eterna de amor, de graça e de salvação. Paulo reconhece que nesta viagem dos israelitas era a própria presença real de Cristo que estava proporcionando as bênçãos ao povo. 1 Coríntios 10, 1 a 4. Versos 8 a 16. Amaleque peleja contra os israelitas. Verso 8. Amaleque era uma tribo, um grupo de nômades ferozes e vorazes, tal como os beduínos de hoje. Embora descendessem de Esaú, Gênesis 36, 12, não faziam parte da nação de Edom. O primeiro encontro militar de Israel com os amalequitas foi em Refidim, no deserto. Êxodo 17, de 8 a 13, Deuteronômio 25, 17 e 18. De acordo com Deuteronômio 25, 18, atacaram Israel por trás, assaltando covardemente os peregrinos abatidos e afadigados. Em consequência, os amalequitas foram destinados por Deus à aniquilação. Capítulo 17, verso 14, Números 24, 20 e Deuteronômio 25, 19. Mas isso não aconteceu imediatamente. Capítulo 17, verso 16. Os amalequitas derrotaram o desobediente povo de Israel em Horma. Números 14, 43 a 45. Saul não os destruiu conforme Deus ordenara. 1 Samuel 15, 2 a 3 e 9. Mais tarde, Davi lutou contra os amalequitas e os derrotou. 1 Samuel 30, de 1 a 20. No tempo de Ezequias, o restante dos amalequitas na terra foi finalmente destruído por Ezequias. 716 a 687 a.C. Os últimos descendentes de Agag, Ester 3, 1, 6, rei amalequita nos dias de Saul, foram destruídos na Pérsia, dentre eles Amã, que tentou exterminar os judeus no tempo de Ester e Mordecai. 473 a.C. Ester 2, versos 5, de 8 a 10. Versos 9 a 13. Mediante as circunstâncias pelas quais passou, Israel aprendeu como Deus providenciou alimento e água. Eles tiveram que aprender por meio de lutas que Deus também derrotaria os vizinhos hostis. Verso 9. Josué, o nome do ajudante de campo ou ministro pessoal de Moisés. Capítulo 24, versos 13, capítulo 33, verso 11 e Josué 1, 1.
aparece aqui pela primeira vez em Êxodo. Sua designação para administrar uma força-tarefa fazia parte da sua preparação para a liderança militar de Israel. Na verdade, nesse momento, seu nome ainda era Oséias, salvação. Mais tarde, mudado para Josué, Javé salva, em Cádiz Barneia, exatamente antes da missão de reconhecimento em Canaã e possivelmente em resultado de sua vitória. Números 13, 8 a 16. Nesse tempo, Israel não podia ser descrito como um exército amadurecido e nem mesmo estava militarmente bem preparado e treinado. A vara na mão de Moisés tornou-se o símbolo do envolvimento pessoal e poderoso de Deus, sendo que seus braços estendidos talvez significassem apelo a Deus. Verso 10. Ur, filho de Calebe e avô de Bezalel, o famoso artesão do tabernáculo. Capítulo 31, verso 2 a 11 e 1 Crônicas 2, 19 e 20. A tradição judia faz dele o marido de Miriam. Verso 11. Levantava a mão. Gesto bíblico da oração de fé e confiança. Como tal, Moisés expressou uma atitude de dependência de Deus que determinou o resultado da batalha e serviu para demonstrar a realidade desta dependência a todo o povo. A batalha que Israel enfrentou contra este inimigo possuía um significado típico em relação a toda a futura história de Israel. Ela, Israel, não conquistaria apenas pela espada, mas só alcançaria a vitória pelo poder de Deus que viria do alto por meio da oração. Moisés sentia mais cansaço físico quando estava atentando às dificuldades da batalha do que quando estava em comunhão com Deus. Mateus 14, 30. Verso 12. Sustentavam-lhe. A fé coletiva do povo de Deus opera para abençoá-lo. Verso 14. Escreve isto para a memória e repete-o. Uma das poucas referências à arte da escrita no Antigo Testamento, embora fosse um conhecimento generalizado na época. Moisés aprendeu a escrever e a fazer registros na escola governamental de Faraó. Registros oficiais hebraicos, além das escrituras, também deviam ser guardados, e nesse caso, especialmente com o propósito de lembrar a vitória na primeira batalha na qual estiveram nacionalmente envolvidos. Deus referiu-se ao livro. Moisés, portanto, já havia começado o livro. Esse não foi, então, o primeiro registro no livro, que talvez tenha se tornado conhecido como o Livro das Guerras do Senhor, Números 21, 14. Verso 15. O Senhor é minha bandeira. Ao dar ao altar essa designação para o Senhor, Javé Nissi, Moisés declarou que o próprio Senhor era o estandarte do seu povo. Verso 16. O Senhor jurou. A dificuldade do texto hebraico permite uma tradução alternativa. Uma mão está sobre, para, contra o trono, estandarte de Javé, no sentido de súplica ou fazer um juramento. Dentro do contexto, o significado está claro, seja qual for a tradução adotada. Deus dá a Israel a vitória e a guerra contínua entre Israel e Amaleque pertence ao Senhor. Quanto à inimizade histórica entre Israel e Amaleque, ver Números 24, 20, Deuteronômio 25, 17, 1 Samuel 15, de 2 a 33, 27, de 8 e 9,
30, de 1 a 20, 2 Samuel, capítulo 8, versos 11 e 12, 1 Crônicas 4, 42 e 43, e Esther, capítulo 3, verso 1.